Bora falar um pouquinho de uma empresa que eu adicionei recentemente na minha planilha de investimentos, CSN Mineração, que pagou mais de 16% de dividendos nos últimos 12 meses. Mas será que esses dividendos são recorrentes ou a empresa não pagará isso mais nos próximos meses? Também vamos falar dos altos investimentos da CSN nos próximos anos. E hoje valeria mais a pena investir em Vale ou CSN Mineração? Vamos fazer um comparativo no final. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Então, para a gente conhecer um pouco da CSN Mineração, é a principal controlada da Companhia Siderúrgica Nacional no setor e é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil. Está entre as 5 mais competitivas no mercado transoceânico e hoje ela detém reservas em mais de 3 bilhões de toneladas. E falando um pouco dos seus projetos, ela detém as minas de Casa de Pedra e do Engenho, o complexo de beneficiamento do Pires, participação na ferrovia MRS e o terminal cativo para exportação de minério de ferro no porto de Itaguaí. Outro ponto que eu não sabia é que a maior parte das minas e de beneficiamento fica no estado de Minas Gerais. E para quem não sabe, eu sou aqui de Minas, então detém minas em Ouro Preto, Congonhas, em Arcos, detém porto em Itaguaí, escritório em São Paulo e algumas minas e escritórios no estado de Rondônia. E como a própria CSN destacou no slide anterior, hoje ela é a segunda maior mineradora do Brasil, perdendo apenas para a Vale. E só para se ter ideia de um comparativo, olhando o segundo TRI de 2025, a produção da CSN foi de 11,8 milhões de toneladas de minério de ferro e ela detém um valor de mercado atual de 28 bilhões, enquanto a produção da Vale foi de 84 milhões de toneladas, com um valor de mercado de 263 bilhões. Então hoje, no quesito produção, a Vale é 7,11 vezes maior do que a CSN Mineração. E no quesito valor de mercado, hoje a Vale é 9,4 vezes maior. Então realmente há um distanciamento muito grande entre as duas empresas. E só para a gente entender um pouco da composição acionária, hoje a Companhia Siderúrgica Nacional detém a maior parte das ações, cerca de 69%, Itochu Corporation com 10%, Japão Brasil Minério de Ferro LTDA cerca de 9%, a POSCO Holding 1,86%, China Steel Corporation 0,41%, quase 1% das ações em tesouraria e apenas 7,75% estão nas mãos dos acionistas. Esse é um outro ponto que às vezes desagrada um pouco o mercado, porque o número de ações em circulação é muito baixo, então consequentemente alguns institucionais muito grandes têm um certo distanciamento desse tipo de ação, porque se eles entrassem pesado, isso poderia comprometer o preço das ações e eles poderiam mexer muito nos valores. Então esse é um outro ponto que às vezes poderia afastar um pouco mais os acionistas. E falando um pouco do segundo TRI de 2025, a CSN Mineração concluiu um recorde de produção, incluindo as compras, com um volume de 11,6 milhões de toneladas produzidas, o custo C1 de caixa de 20,8 dólares por tonelada. E para quem não sabe, o custo C1 é o custo operacional direto de produção de uma commodity, que é o custo desde a mina até o ponto de venda, como por exemplo o porto de embarque. Então dentro desse custo, quanto menor melhor. E só para se ter ideia, o custo C1 da Vale hoje é de cerca de 22,2 dólares por tonelada. Então nesse quesito, a CSN Mineração é melhor até mesmo que a gigante Vale. Outro ponto é 1,2 bilhão de EBITDA ajustado, em 37% de margem EBITDA e 768 milhões de fluxo de caixa livre. E falando um pouco dos projetos da CSN Mineração, hoje ela detém duas parcerias em desenvolvimento em Pires e em B4, o projeto de Itabirito P15, que seria o maior projeto da CSN Mineração hoje, que tem capacidade de 16,5 milhões de toneladas por ano, com ferro 67% puro e deve começar no quarto TRI de 2027. Outros dois projetos são de ultrafinos e Casa de Pedra. Outro ponto é a expansão do Porto Tecar, de 45 milhões de toneladas por ano para 60 milhões de toneladas. Então o avanço nessas obras pode aumentar a capacidade.
Outro ponto é o volume total de projetos de 23,6 milhões de toneladas, com 13,2 bilhões de investimentos. Então haverá uma média de 2,6 bilhões de investimentos por ano da CSN Mineração, olhando entre 2025 e 2030. E a produção deve continuar estagnada entre 42 a 47 milhões de toneladas entre 2025 e 2027. E de 2027 até 2030, a produção da CSN Mineração deve aumentar de uma forma muito expressiva até cerca de 65 milhões de toneladas. Outro ponto são os investimentos, que aumentaram em cerca de 22,9%, olhando ano contra ano, principalmente causado pela expansão dos negócios e principalmente pelo projeto de Itabirito. E como a CSN pretende investir 2,6 bilhões anualmente, no primeiro semestre de 2025 investiu 877 bilhões, então ainda falta um investimento muito alto, de cerca de 1,7 bilhão para 2025. Vamos acompanhar para ver como que ela deve fazer esse investimento residual e como isso poderia impactar nos dividendos aos acionistas. E falando um pouco desse grande projeto da CSN Mineração, que é Itabirito P15, hoje 32% de avanço físico, a startup deve começar no quarto trimestre de 2027, o desembolso até o final de 2024 de 1,1 bilhão, para 2025 também deve desembolsar cerca de 1,1 bilhão e um EBITDA potencial de 4,6 bilhões. E esse realmente seria um ótimo complemento na receita da CSN, visto que o EBITDA de 2023 foi de 7,8 bi e de 2024 foi de 5,8 bilhões. Então esse seria um ótimo EBITDA de complemento para a CSN Mineração. E um ponto positivo foi a produção da CSN, que aumentou em quase 10%, olhando o segundo TRI de 2024 versus o segundo TRI de 2025, principalmente impulsionado pelo mercado externo. E a CSN ainda destaca que esse foi um recorde histórico da empresa para um segundo trimestre, o que reflete a excelência operacional e otimização logística. E esse gráfico do EBITDA ajustado é realmente fantástico e muito visual, porque nele a gente consegue realmente enxergar como que se faz o preço e o EBITDA dentro da DRE da CSN Mineração. Então o subtotal, excluindo as provisões de preço, foi de 1,4 bilhão. Então o volume da CSN aumentou em 322 milhões, porém realmente houve um impacto muito grande, visto que o preço do minério de ferro tem caído, principalmente olhando para 2025, então uma queda de 516 milhões no EBITDA referente ao preço do minério. O frete marítimo também cresceu em 85 milhões, porém a CSN conseguiu melhorar tanto no seu mix de volume, quanto melhorou no seu custo e outros. Consequentemente, conseguiu um EBITDA ajustado no segundo TRI de 2025 de 1,2 bilhão. E eu já mostrei isso em outros slides e eu sempre falo para os inscritos do canal ficarem de olho na dívida e na alavancagem das empresas, principalmente no Brasil, que tem uma taxa de juros base muito alta e isso acaba sangrando muito algumas empresas. Então a CSN detém uma gestão de certa forma conservadora, porque nunca deixou seu endividamento explodir. Pelo contrário, hoje a CSN Mineração é uma empresa que a gente chama de caixa líquido, ou seja, ela detém mais disponibilidades do que endividamento. Percebam que hoje as disponibilidades da CSN Mineração são de 14,3 bilhões, enquanto a dívida líquida hoje gira em torno de 4,6 bilhões. Então detém uma alavancagem negativa em 0,8 vezes. Outro ponto é o cronograma de amortização da dívida da CSN, muito tranquila para os próximos anos, então isso com certeza não irá comprometer os dividendos a serem pagos olhando apenas por esse quesito. E aqui eu quis deixar uma provocação: será que existe alguma correlação entre o preço do minério de ferro e o preço da CSN Mineração na Bolsa de Valores? É realmente fantástico como que o preço desse tipo de empresa que vende commodity segue o valor do produto vendido. Em meados de 2021, o preço do minério de ferro aumentou, consequentemente os resultados e o preço da CSN também aumentou e desde então ambos têm caído. Então, pelo gráfico, desde seu IPO a CSN Mineração caiu cerca de 38% e o preço do minério de ferro também acompanhou, com uma queda de 38%. Outro ponto que todo
todo investidor se pergunta é: será que hoje estaríamos num fundo do preço do minério de ferro? Porque se estivéssemos num fundo, seria um bom ponto de compra, visto que em alguns anos o preço poderia aumentar. Porém, eu não acredito nisso. Acredito que hoje não esteja toda essa barganha assim no preço do minério de ferro e nem nas mineradoras, porque percebam nesse gráfico, olhando o preço do minério de ferro, que hoje encontra-se de cerca de $105, porém a média dos últimos 20 anos girou em torno de $96, então estaríamos até levemente acima do preço do minério de ferro. Então, os melhores momentos para se comprar esse tipo de empresa seria no fundo, conforme aconteceu em meados de 2008 e em meados de 2016. Porém, isso não quer dizer que o preço não possa disparar novamente e aumentar de uma forma expressiva. Porém, hoje, olhando por esse indicador sozinho, não seria toda aquela barganha assim, um preço ótimo. E um ponto que eu gosto muito na CSN Mineração é que ela realmente devolve aos seus acionistas grande parte dos seus lucros. Então percebam que houve uma distribuição de 16,9 bilhões desde seu IPO, que aconteceu em 2021, o que representou cerca de 55% do valor de mercado da empresa. Então, em apenas 4 anos, a empresa já devolveu apenas em proventos 55% do valor de mercado. E a CSN mantém uma política de dividendos de 80% a 100% do payout. Porém, o payout médio da CSN, olhando de 2021 até 2024, foi de cerca de 110%. E falando um pouco da política de proventos da CSN, eles não têm uma política tão definida assim, porém a gente percebe que eles pagam cerca de 2 vezes ao ano, uma referente ao primeiro semestre e outra referente ao segundo semestre. Em 2025, pagou uma vez um JCP e um dividendo na mesma data e eu acredito que para o final do ano, entre outubro e dezembro, a CSN Mineração ainda deve fazer mais um dividendo. Outra provocação que eu sempre falo aos inscritos que detêm empresas cíclicas na carteira é se você aguentaria e teria estômago para aguentar altas quedas durante períodos de baixa. Em 2019, deteve uma receita de cerca de 11,5 bilhões, crescendo para 2021 para uma receita de cerca de 19 bilhões. Em 2021, mais uma vez queda, e em 2023 uma nova recuperação. Porém, será que você não teria sido um pouco mão de alface e vendido na queda de 2022? Então tem que ter muita cautela nesse tipo de empresa e a gente tem que se conhecer como investidor para a gente entender que terão momentos de quedas bruscas na cotação. Porém, são nesses momentos que poderiam estar se formando boas oportunidades. E para a gente finalizar, vamos fazer uma comparação de indicadores entre a Vale e a CSN Mineração. Então, olhando pelo quesito preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial, hoje a Vale seria a melhor entre as duas. Porém, olhando o valor de firma sobre o EBITDA e o EV sobre o EBIT, hoje a CSN estaria melhor nesse quesito, mais barata para se comprar. E olhando dividendos, a CSN pagou cerca de 15,8% nos últimos 12 meses, então seria a melhor nesse quesito. E olhando para 2025, acredito que a CSN Mineração deva pagar cerca de 9 a 10% de proventos. Hoje a margem EBIT das duas é bem aproximada, porém uma leve alta a mais para a CSN Mineração, e a margem líquida de ambas também são bem aproximadas, com uma leve vantagem para a Vale. Olhando a alavancagem das duas, CSN Mineração seria melhor nesse quesito, o ROI da CSN melhor, o ROIC e o crescimento das receitas nos últimos 5 anos. Porém, olhando o crescimento dos lucros, ambas não foram boas nesse quesito. A Vale entregou cerca de 2,2% e a CSN Mineração caiu o crescimento dos seus lucros em cerca de 11%. Mas me conta aqui, pessoal, além das duas empresas, você tem outra empresa cíclica na sua carteira? Hoje eu detenho Petrobras, mas eu quero saber de você. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.